Boa noite. Hoje, terça-feira, 23 de novembro de 2021. Está no ar mais uma live Sechá. Hoje um pouquinho diferente, né? Nosso mediador oficial aí das lives, nosso pioneiro na prescrição de cannabis medicinal no Brasil, Dr. Pedro Pierro, foi convidado para dar uma palestra lá na Canadouro, uma feira de Portugal. Bem legal. Oi, Rebeca, Baiana, tudo bem? O pessoal tá entrando aí. Hoje a gente vai receber aqui o Tarso Araújo, diretor executivo da BRCAM. Esperando aqui ele entrar para nossa live. Cheguei na correria aqui. Oi todo mundo, boa noite. Bom, enquanto o Tarso não entra, a gente vai aqui aguardando. Hoje o papo é sobre mercado e indústria da cannabis medicinal no Brasil. Um papo bem legal, bem interessante. O pessoal acho que vai gostar bastante. Vocês estão me ouvindo direitinho? O som tá bom? Como é que tá aí? Queria agradecer também a presença do pessoal. Tarso, assim que entrar, só me chamar aqui que eu te autorizo a sua entrada. Deixa eu pegar um óculos aqui rapidinho, pessoal. Senão eu não enxergo para falar com vocês. Oi, Camila. Raquelzinha, Cardoso, tudo bem? Pedrão tá na live. Fala, grande Pedro Sebastialskis, nosso colunista e presidente da Santa Cannabis. Tá lá em Portugal também, nosso querido amigo. Tarso acabou de entrar. Só me solicitar aqui, viu, Tarso? Sua entrada que eu já te... Aqui já solicitou. Deixa eu só pegar aqui uma... Opa! Acho que agora foi. Tá me escutando direitinho, Tarso? Tô sim, João. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Tarso, hoje a gente se encontrou, né, Tarso? Lá na Lesp. Pois é. Na audiência da Frente Parlamentar lá. Mas hoje o papo é sobre mercado, indústria. Tarso, que é diretor aí da BRCAM. Queria primeiramente, Tarso, agradecer a sua presença na live do Sechá, por você ter disponibilizado seu tempo para atender a gente aqui na live e bater esse papo. Para começar, eu queria falar um pouquinho do Tarso. O Tarso, que é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em jornalismo. Para quem não sabe, o Tarso é carioca. É da Gema, Tarso, ou não? Sou da Gema. Carioca da Gema. E o Tarso já passou por diversos portais, revistas, pelo Grupo Globo, Folha de São Paulo, super interessante, revista VIP, dentre outras. O Tarso também é diretor do Filme Legal, para quem não sabe, autor do Almanaque das Drogas, Co-diretor. co-diretor do Filme Legal, e atualmente o Tarso está na BRCAM, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Canabinoides. E para começar, assim, Tarso, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória. Como foi esse processo de transição, digamos assim, entre o jornalismo e o mundo dos negócios? Tá bom. Bom, João,
Obrigado, viu? Imagina aí, uma honra aí poder participar da live. Obrigado pelo convite, inclusive. Imagina. Queria aqui, bem no estilo show da Xuxa, aproveitar o momento e mandar um abraço para o meu amigo Dinho Luiz, que eu não vejo há um tempão e vi entrando por aí. Legal. E bom, cara, pois é, né? Eu sou jornalista de formação e, mais curiosamente ainda, eu, antes de ser jornalista, eu sou biotecnólogo. Fiz curso técnico em biotecnologia e eu estudei muita bioquímica quando eu era adolescente, por incrível que pareça, uma coisa não muito comum. Mas isso, quando eu me tornei jornalista, acabou me levando um pouco assim para esses interesses de ciência da saúde. Eu, logo no começo da minha carreira, tive a oportunidade de fazer uma reportagem sobre os efeitos das drogas no cérebro, e eu me interessei muito pelo tema, eu tinha facilidade já para entender e traduzir isso visualmente, que era uma coisa que fazia muito no jornalismo de revista da época. E aí eu meio que fui, assim, aos poucos virando uma espécie de especialista em drogas ali dentro da cobertura jornalística da Editora Abril, que era onde eu trabalhava. Aí eu fiz reportagens sobre drogas para um monte de revistas. Depois fui para a Folha, continuei fazendo lá. E quando eu estava lá, eu tive a oportunidade de fazer o Almanaque das Drogas. E aí isso foi virando, assim, muito organicamente uma especialidade minha. Quando eu já estava há bastante tempo fazendo isso, eu tive a ideia ali de fazer o ilegal, né? Propus para o pessoal da Trifilme, que era uma produtora de amigos meus, e na época era uma produtora desses meus amigos, o Rafa, o Braga e o Thiago, na época. E aí a gente, pô, eu falei, cara, olha só, achei uma história incrível, era a história da Catiele, que é a mãe da primeira paciente autorizada judicialmente a importar um produto de cannabis para uso terapêutico no Brasil, né? A Anne Fischer. E aí eu convenci essa galera muito próxima assim de fazer esse curta sobre a história dessa mãe que era uma baita, um absurdo assim, ela estava com um remédio preso na alfândega na época, ninguém sabia o que era canabidiol. Eu estava escrevendo uma reportagem sobre cannabis medicinal e ela acabou virando a estrela da reportagem e a estrela desse curta. E aí daí para frente também foi meio natural assim, conforme o mercado foi amadurecendo, né, se estabelecendo, porque na época não existia nada, né? Existia, minto, existia sim um movimento é, super discreto de pessoas que cultivavam para uso medicinal, para já uma grande variedade de doenças, né? Havia muitos posts na época no Grow Room, que é um fórum super importante de cultivo aqui do Brasil, né? Então ali era um único universo assim muito fechadinho, né? Onde esse assunto era circulava mais intensamente, né? E aí, a partir do momento que teve a repercussão do filme e tal, esse assunto foi parar meio na imprensa, o mercado amadureceu, e aí, conforme ele foi amadurecendo, eu acabei indo trabalhar, né, com empresas, dando consultoria, e acho que no final fui parar na BRK um pouco porque eu tenho essa trajetória, digamos assim, neutra, né, em relação às empresas, e acho que foi uma conjunção de fatores ali Você passou que também levou a. pela Entourage, Fitolab, né? Eu trabalhei na Entourage e a Entourage, inclusive, era uma das empresas fundadoras da associação. Então, desde a fundação, eu estava ali por perto. Teve um momento que a associação. E aí, falando agora, a BRCAN ela surge formalmente lá em 2019 por uma necessidade de algumas. Pela visão de algumas empresas de que assim era preciso haver uma representação de classe, né? Então isso ela foi fundada formalmente, mas aí logo depois veio a pandemia e o projeto ficou meio estacionado, assim. Até que no final do ano passado, algumas reuniões começaram a acontecer, no final de 2020, né? E a gente começou a organizar reuniões, estava se discutindo muito na época o processo da patente da Prat, né, de anulação da patente da Prat. E aí aquilo ali meio que catalisou as reuniões que consolidaram esse movimento, né, assim, das empresas de se associarem é, mais do que formalmente, praticamente, é, a partir do começo desse ano. São hoje 19 empresas de diferentes tipos, né? A maioria delas são empresas de distribuição e de fornecimento de produtos importados via RDC 335, né? Produtos para uso compassivo, mas temos também empresas
por exemplo, a Drogavet, que é uma farmácia de manipulação para uso veterinário, é uma associada nossa. Ah, Ela bacana. foi pioneira desse uso de CBD para animais aqui no Brasil, né? Tem uma outra empresa nova que está também se preparando para entrar no mercado visando o mundo veterinário, né? Tem uma empresa muito legal, a Cuide, que desenvolve processos e soluções para empresas do ramo, né? Então, quer dizer, é, já tem ali uma mistura de empresas de comércio, né, de produtos de cannabis e de empresas de negócios né, do ramo veterinário ou outros negócios anciliares, produção de insumos, sabe? Já tem alguma variação ali no perfil E dos associados também. me conta um pouco, tá? Assim, quais são os pilares da BRCam? Quais são os objetivos dela? O que que ela preza? Quais são, assim, as visões de vocês em relação ao mercado? Bom, acho que um dos principais assim, objetivos da associação assim, em relação à sociedade é realmente promover um nível maior de conscientização sobre o potencial da cannabis medicinal, mas não só para o paciente, né, mas como setor mesmo, né? O quanto que esse setor mostrar, ajudar a criar no Brasil uma percepção de que a indústria de cannabis como um setor organizado é relevante para o país, para a saúde pública e para a nossa economia também, sabe? No sentido da geração de empregos, de atração de investimentos, né? E uma série de outros fatores. Agora, também tem um objetivo claro de representar os associados na comunicação com o poder público, né? De maneira transparente, né? A gente poder criar um canal de comunicação com essas autoridades formal, assim como qualquer outro stakeholder desse mercado tem que ter, né? Qualquer outro ente que tem uma conexão relevante com esse mercado tem que ter uma interação com o poder público, ainda mais, principalmente nesse momento de tanta discussão sobre legislativa e regulatória, né? É. E aí eu acho que tem também um objetivo assim que vai se desenhando aí dentro da associação de também trabalhar para construir uma espécie de agenda mínima, assim, em relação a boas práticas de mercado, né? Porque a gente está com um mercado em desenvolvimento, as regulamentações nem sempre são abrangentes o suficientes ou claras o suficientes, né? Então, além desse processo de construção que está havendo, né, por parte da Anvisa, até de uma maneira bastante ativa, né? Tem um processo também de o próprio mercado cultivar essas boas práticas, porque a gente tem uma coisa, sabe, João? É, Hoje em dia, qualquer mercado consumidor já tem uma percepção de que os produtos e a maneira como eles são produzidos, eles têm que ser bons para você, para o meio ambiente, para o mundo. Parece bobagem, né? Mas isso é uma tendência real hoje no mundo dos negócios, inclusive é, por causa não, inclusive não, primeiramente porque nasce como uma demanda do consumidor mesmo, né? Então, cada vez mais vai ser mais importante para as empresas terem esse tipo de postura mais sustentável, né? E o mercado desregulado, às vezes, é um mercado que está muito suscetível a, digamos assim, práticas desleais de concorrência, por exemplo. Exato. E esse tipo de coisa, além de não só desleais, mas práticas, às vezes, prejudiciais para o próprio mercado, né? Então, acho que a ideia é não repetir erros de outras indústrias, né? Ajudar a criar essa reflexão no mercado, sabe? De que é preciso criar um mercado que seja sustentável, não só do ponto de vista ecológico e econômico, mas social mesmo, né? E isso se constrói a partir de muita conversa, né? Esse manual de boas práticas que você citou, ele já está em vigor? É um projeto? Como que está? Em que pé está isso? As empresas que não seguem esse manual têm algum tipo de punição, Não, algo do tipo? Como é que é? John, desculpa, eu não citei o manual, tá? Eu não citei, acho que você deve ter lido em alguma outra reportagem Sim. sobre isso. Isso é um projeto só, tá? Isso é uma coisa em estudo, em discussão lá dentro da associação.
Mas nós já temos, na verdade, um instrumento bastante vigoroso nessa área, vamos dizer assim, que é um código de ética, né? Nós temos um código de ética bastante completo, inclusive a associação nasceu com um código de ética que já prevê umas, o que é desejável do ponto de vista ético das empresas associadas e da própria associação. E esse manual foi construído assim, com inspiração em outros códigos de ética, principalmente o de código de ética médica e o código de ética das indústrias farmacêuticas daqui e de fora, que já tem todo um amadurecimento sobre alguns pontos sensíveis do setor, como, por exemplo, a relação indústria-médico e a relação indústria-paciente, né? Isso é uma coisa que no passado a indústria farmacêutica, digamos assim, tinha uma postura meio selvagem em relação a isso, sabe? Não havia dispositivos legais nem regulamentações que limitassem tanto vamos dizer assim, as relações entre médicos e indústria. Sim. Isso claro, né? Você vai dizer, isso acabou. Não, não acabou. Sempre tem quem né, viole os códigos, né? Mas já faz alguns anos, diria até algumas poucas décadas, já existem esses códigos, tanto na classe médica, muito mais décadas, né? Mas também na indústria também existe há umas 2 décadas já. Não é uma coisa muito antiga, mas também não é uma coisa muito nova, né? Então, assim, acho que a ideia do mercado de cannabis é, em alguns aspectos, seguir esse exemplo da indústria farmacêutica, né? Que é uma indústria diferente da indústria, por exemplo, que a gente reúne na BRCAM, né? Há algumas indústrias, algumas empresas da BRCAM estão trabalhando para se tornarem indústrias farmacêuticas, né? Mas a indústria de cannabis, de canabinoides que nós somos, né? A gente tem esse canabinoides porque o nosso foco é a questão do uso medicinal, né? Que está mais associado aos canabinoides do que a cannabis de modo geral, né? Então, por exemplo, a gente pode ter aí nos próximos anos uma discussão, já tem, né? Uma discussão sobre cânhamo, né? E que pode se desenvolver muito nos próximos anos. Nesse momento, isso não é um foco da associação. Por exemplo, a exploração do cânhamo industrial, né? Nós estamos realmente mais focados naquelas atividades que estão ligadas à produção de medicamentos, seja para uso veterinário, seja para uso humano. Bacana. Tá, e me conta um pouco aqui. Eu li uma reportagem também, se não me engano, hoje, falando sobre o potencial de crescimento que o Brasil tem na indústria da cannabis medicinal e tal. Você tem assim uma perspectiva para passar para a gente? Quanto o mercado pode ainda crescer? Quanto que pode o Brasil gerar de renda, de lucro, de empregos para o nosso país com uma possível aprovação da PL 399, por exemplo? Você tem esses dados? Como é que é? Olha, não, eu não tenho dados sobre estimativas de geração de emprego, tá? Por acaso, já li bastante, mas não tenho aqui números na ponta da língua sobre geração de empregos em outros mercados, em outros países, tá? Então, mas temos assim, o que temos é uma projeção de crescimento da demanda. Isso, inclusive, saiu uma reportagem sobre isso hoje, mais especificamente. E sobre isso eu posso te dizer assim, nós acabamos de bater a marca pela primeira vez das 50 mil autorizações para importação de produtos de cannabis medicinal, agora em novembro. E até o começo de 2021, nós não tínhamos nem metade disso. Então, quer dizer, esse ano o mercado, né, a demanda por produtos de cannabis dobrou. Isso considerando apenas o meio oficial aí, né? Que é o meio via Anvisa, né? Importação para uso compassivo. E tem um pequeno número também, sem considerar o número das farmácias, que ainda é incipiente, mas está crescendo também, né? Da venda em farmácia. Então, olha, a tendência dos últimos anos, desde 2018, o mercado está dobrando em número de pacientes de ano para ano, né? Um pouco mais que dobrou de 18 para 19, dobrou de 19 para 20, mais que dobrou de 20 para 21. Então, é uma demanda em franca expansão, né? É bom que seja assim, a gente ainda está muito aquém de atingir um nível de acesso compatível com o que se entende que seja a demanda
potencial, né? Já que existem muitas aplicações e tal, né? Agora, em termos de geração de mercado, investimento, sabe, João, isso aí depende muito da maneira como o mercado, a indústria, né, vai ser regulada ou legislada, né? Por exemplo, o PL pode ser que inclua farmácias magistrais ou não. Dependendo disso, tem um monte de emprego aí a mais, né? Se elas entrarem, né? Por outro lado, se houver o cultivo, podemos esperar que haverá investimentos em cultivo no Brasil e possivelmente geração de empregos na área agrícola também. O Brasil tem um grande potencial. Agora, teremos esses investimentos de fato, né? Aí tem uma série de se's, além né, da questão da lei em si, está cheia de dúvidas ainda, entendeu? A gente está num momento ainda muito preliminar para valer a pena fazer um estudo sério sobre isso, entendeu? Entendi. Hoje, normalmente o que se faz nessa época, às vezes, é justamente como subsídio para a produção de lei, né? E na verdade, olha só, a Câmara, se não me engano, fez um estudo, se não me engano, não, com certeza fez um estudo sobre a viabilidade econômica, as consequências econômicas de uma regulamentação, mas eu sinceramente não lembro se é sobre uso medicinal, se inclui o industrial, sabe? E quais referências eles usaram para essa coisa de geração de emprego. Hoje na Assembleia, Tasso, mais cedo, a gente estava debatendo lá sobre democratização do acesso. O que você pensa sobre isso? Você acredita que isso é uma coisa que pode acontecer? É uma coisa que é utopia? O que você acha em relação ao Brasil? O que você chama de democratização de acesso? Todas as classes sociais terem acesso a esse tipo de medicamento, porque hoje a nossa legislação vigente, ela meio que a gente tem que recorrer a meios judiciais para conseguir certos tipos de medicamentos, ou se não de cultivo, para poder produzir o próprio medicamento, que é o caso das associações. Enfim, você acha que isso aí, para o Brasil, para o nosso contexto aqui, isso é uma coisa que vai ser debatida, vai ser abrangida? Por exemplo, as associações vão ser incluídas nesse debate ou só as grandes, a Big Pharma, por exemplo, irá se beneficiar? O que você acha? Olha, eu acho que a democratização do acesso ela é necessariamente consequência de um processo de massificação do consumo. É isso. Agora, o que vem antes, né? Eu acho que não tem como a gente massificar consumo sem industrializar a produção, tá? Não acredito. Eu sou uma pessoa que, assim, sei que não cultivar a cannabis em casa não é uma coisa trivial, sabe? Não é uma coisa não é uma coisa impossível, não é uma coisa, mas é uma coisa complexa, é uma coisa que exige dedicação, é uma coisa que dá trabalho, sabe? E eu não acredito que a maioria das pessoas que precisam de cannabis vai querer, para uso terapêutico, vai querer produzir o seu mesmo remédio do mesmo modo que a maioria das pessoas que precisam de chá de boldo não planta boldo em casa. Entende? Sabe? É porque tem vários Eu acredito que o acesso vai ser democratizado quando o produto de cannabis for tão barato quanto o Buscopan. Entende? Porque não existe justificativa técnica para que um produto de CBD, por exemplo, seja tão mais caro do que produtos alopáticos muito mais acessíveis. A não ser pelo fato de hoje não haver economia de escala, né? Imagina só, hoje nós estamos falando de 50 mil pacientes, entende? Isso não sustenta, entende? Quando você vai imprimir 1000 jornais, entendeu? O jornal, cada um sai caro, você tem que imprimir 100 mil jornais, aí sai barato, entende? Mas não adianta você sair para produzir 100 mil jornais se só tem 1000 pessoas comprando ainda, entende? As 99 mil não vão comprar imediatamente. Então é um processo que tem que ir organicamente, né? A demanda vai aumentando, vai permitindo que
a produção também se massifica, isso faz o preço cair, e assim, progressivamente, a gente vai democratizar o acesso. Democratizar o acesso por meio do cultivo do cultivo individual. Eu acho que o cultivo individual ele tem um lugar na legislação do ponto de vista da liberdade individual. Voltando ao exemplo, do mesmo modo que a pessoa, se ela quiser, pode plantar o chá de boldo, né, o boldo para fazer chá, ela deveria poder plantar a cannabis se ela prefere tomar um medicamento feito em casa. Agora, esse uso ainda tem alguma limitação, porque afinal de contas Acho que ele deu uma... Voltou. Tá me escutando? Desculpa, me desconcentrei. Onde eu estava? Deu uma travada aqui. Porque essa coisa do... Democratização do acesso, sobre as pessoas poderem plantar em casa. Isso. Voltou? Falhou a conexão? Voltou. Tinha caído um pouquinho aqui para mim aqui, mas voltou. Então, Acho que caiu de novo. Para mim aqui travou um pouquinho, pessoal. Tá. Ele deu uma despencada aqui na rede, mas vamos aguardar um pouquinho aqui que já talvez ele consiga uma reconexão com nós aqui. Enquanto isso, pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta para fazer para o Tarso, pode mandar aqui no chat, tá? Tô vendo que o pessoal tá comentando bem aqui. Um abraço aí pro Cabral, pro Gô, que estão aí na live aí. Grandes amigos. O pessoal de Salvador também tá aqui. Minha tia de Lourdes. Um beijo, tia. Deixa eu aceitar o Tasso aqui. Voltou. Oi. Então, mas eu ia falando. E aí a questão do cultivo associativo também acho que não é uma coisa pela natureza dela que vá realmente promover acesso para 3, 5, 10 milhões de pessoas que poderiam se beneficiar de terapias com cannabis, sabe? Então, acho que realmente passa pela industrialização. Agora, é preciso, sim, garantir condições para que a indústria seja competitiva entre si, né? Para que não haja monopólios, para que não haja poucos players, né? Porque aí sim você cria condições desfavoráveis para a concorrência, por isso que eu estava falando para você da importância da concorrência justa no mercado de cannabis, né? A democratização do acesso passa pela indústria, mas a indústria precisa ter concorrência, né? Porque senão aí você leva uma situação mais difícil de gerar essa desejada redução de preço e aumento da qualidade dos produtos, né? Seu ponto de vista, como garantir essa concorrência justa entre as indústrias, assim? Qual seria um objetivo, uma tática, assim, para as pessoas, para a gente garantir que não se crie um monopólio na indústria da cannabis no Brasil? Bom, tudo parte da premissa de ter uma regulamentação clara, né, abrangente, e que não tenha, digamos assim, barreiras muito altas para o desenvolvimento de novos medicamentos, né? O custo do desenvolvimento farmacêutico é muito alto, né? O desenvolvimento de um novo medicamento, ele é uma coisa que custa da ordem de milhões de dólares, né? Remédio, uma única molécula nova, que não é o caso da cannabis, né? Porque são moléculas orgânicas, a cannabis ainda durante muito tempo eu acredito que vai ser estritamente fitoterápica, né? Embora a gente já possa prever que vai existir uma medicina canabinoide
que vai lançar mão, sim, de substâncias sintéticas criadas a partir de canabinoides naturais no futuro. Isso é possível, né? E se eles forem realmente mais eficientes e seguros, não há por que a gente resistir a essa ideia, né? Mesmo as pessoas, por exemplo, falando lá na política de drogas, né, tem muitas pessoas que perseguem as moléculas sintéticas, né? Você sabe que o LSD é a versão sintética de um lisérgico natural, né? E ninguém, nessa hora, ninguém Exato. reclama que o LSD é químico, né? Então, quer dizer, isso não faz muita diferença. Tudo no final da conta, toda a vida é química, né? É, Então, eu acho que isso é uma coisa que tem um custo muito alto. Então, se, por exemplo, a 327, eu achei que foi uma coisa muito legal nesse sentido, sabe? Porque se você dependesse de ter o desenvolvimento clínico completo para lançar um produto no mercado, você teria que fazer esses investimentos da ordem de 20, 30 milhões de dólares. E é um desenvolvimento que leva anos, necessariamente, porque os ensaios clínicos são longos, entende? fase um, Então, fase isso é uma 2. coisa que poderia dificultar, assim, não dificultar, dificulta, porque aí menos gente vai ter banca para fazer o investimento necessário, né? E mais tempo vai demorar para chegar o produto, por exemplo, na farmácia, que é o lugar onde todo mundo compra remédio, né? Então, por exemplo, a 327, ela deu ainda que temporariamente, uma baixada de régua muito decisiva, eu diria, para que hoje a gente esteja prestes a ter um pouquinho mais de produtos na farmácia, né? Eles ainda não chegaram, já foram autorizados pela Anvisa. Acho que em 2022 estão todos na prateleira, e aí já teremos, veja você, 5 opções, sabe? É assim que vai se construindo. Se a gente dependesse desses 5 produtos terem completado ensaios clínicos duplos cegos de fase 3, aí a gente não teria nenhum deles na prateleira hoje. Exatamente. Então, eu acho que passa por aí, entende? Eu acho que a construção depende, é, essa concorrência e essa pluralidade de players depende da existência de um marco regulatório que permita, de que diminua as barreiras de entrada no mercado. E acaba que esse marco regulatório, né, Tarso, ele traz benefícios também, né, para as pessoas, porque ele vai regular todo mundo num nível só, né? Vai, como a gente vê hoje em dia aí, os médicos para receitarem cannabis medicinal, para uso medicinal, tudo receita azul e tal. Mesma coisa tem que ser para as associações, para todo mundo, né? Pelo menos do meu ponto de vista. E eu entendo também que você contou uma história hoje muito interessante sobre sua mãe, que ela foi fazer uma viagem para o sul e ela tomou. Conta para nós, tá? Como é que foi essa história aí? É que, bom, a minha mãe foi para Santa Catarina e um pouco antes dela viajar, eu estava dizendo a ela para experimentar CBD para ansiedade e ver o que dava, né, e tal. E aí ela falou, vou pensar. E viajou. E aí quando chegou lá, a minha tia tinha uma garrafinha de CBD. E ela falou toma aí, experimenta. E aí a minha mãe tomou e relatou uns efeitos adversos, típicos de quem tinha fumado maconha. Aí eu falei, aí ela voltou de Santa Catarina reclamando, falando que tinha experimentado CBD e que não deu certo com ela. E eu falei, olha, mas o que você sentiu, né? E aí ela foi descrevendo, eu falei, mãe, você é, tomou um óleo de THC. Ela falou, não, sua tia falou que era CBD. Eu falei, o que tinha no rótulo? Aí ela falou, não tinha rótulo. E aí bom, você me perguntou isso, você esqueceu de contextualizar, né? Porque a gente estava falando dessa coisa assim, da importância que, na minha opinião, existe quando a gente toma um medicamento, de saber o que a gente está tomando, né? Não tem condição de você, sabe, assim, as pessoas falam, cannabis é natural, sabe? Legal, é natural. Tem um monte de coisas naturais aí que podem te matar, entendeu? Tem até uma planta, né? Aquela comigo ninguém pode, não é? Exato. É um medicamento, sabe? E por mais que um monte de gente fume maconha e ela seja uma substância relativamente segura, o uso médico, né? Ele
normalmente ele está se dirigindo a quem? A pessoas que estão com alguma vulnerabilidade de saúde, né? Então essas pessoas, ainda mais, elas definitivamente precisam saber o que estão tomando, né? Vou te dar um exemplo. O THC, o CBD é um agente anticonvulsivante, né? O THC em pequenas concentrações também pode ser anticonvulsivante, de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm essa reação, mas para a maioria das pessoas ele é um convulsivante. O CBD, por exemplo, é um remédio que muitas pessoas usam com resultados positivos para ansiedade. O THC, por outro lado, ele é ansiogênico, ele aumenta a ansiedade. Então, não dá para você tomar um produto qualquer de cannabis medicinal achando que cannabis medicinal é tudo a mesma coisa. A cannabis é toda uma farmácia inteira, entendeu? Ela tem remédio para ansiedade, mas ela tem também um negócio que dá ansiedade, entende? Ela tem um anticonvulsivante, mas tem um negócio também que pode causar convulsão, né? E você precisa, por isso também que é sempre importante, quando a gente fala de uso medicinal, lembrar que estamos falando de canabinoides, por mais que a gente prefira usar, por exemplo, um produto integral, um extrato integral para lançar mão do efeito comitiva, ainda assim é importante que você saiba o que você está tomando. Por exemplo, vou dar outro exemplo. Tem um personagem de um curta que eu fiz, A Dor dos Outros, que é o Otto. O Otto, ele usava maconha para a dor crônica que ele tinha por causa de uma cirurgia no pescoço. Ele vaporizava, ou seja, ele usava assim o que as pessoas chamam de maconha, né? Como remédio, né? Mesmo para ele, maconha não era tudo igual, não. Ele só resolvia a dor dele com algumas variedades específicas, que ele, inclusive, achava conveniente rotacionar para evitar um processo de construção de tolerância. Sente a complexidade da coisa, sabe? Tinha variedades que não faziam muita diferença para a dor dele. Tinha variedades que faziam toda a diferença. Então, cannabis não é tudo a mesma coisa, maconha não é tudo a mesma coisa. Então, não dá para você ficar achando que é maconha, é legal, é bom, é para mim, vai dar certo. Não, é sério, é medicamento. Você tem que saber o que está tomando, você tem que ter supervisão médica, se você realmente tem um problema de saúde, né? É isso, é cannabis, mas não é brinquedo. Entende? Precisa ser usado com responsabilidade e orientação médica. Simples assim. Enfim, voltando agora um pouco em mercado, né? A gente fugiu um pouco do tema, mas quais são, assim, as suas perspectivas para o futuro, Tarso? Você acredita que haverá mais adesões na BRCAN, das associações, das empresas, das farmacêuticas? O que vocês têm, assim, de planos para o futuro? Bom, eu acho que no futuro, espero que tenha muito trabalho de debate regulatório, né? Porque nós estamos aí com uma RDC que agora, vamos dizer assim, vai ser testada na prática, né? A RDC 327, né? Porque agora já temos produtos na prateleira e aí tem algumas questões surgindo sobre a maneira de embalar esse produto, de rotular esse produto, como é que vai ser a prescrição do balcão, como é que vai ser a prescrição do médico, se o produto tiver a mesma concentração que o outro, vai ser possível escolher como se fosse um genérico. Tem uma série de discussões aí que vão, eu acho que ocupar a agenda aí no ano que vem. Tem uma discussão sobre o PL acontecendo, né, que a gente não sabe se vai avançar. Houve toda uma promessa aí de que haveria a votação do recurso, né, mas essa semana, final da semana passada, teve votação no Colégio de Líderes e o recurso não foi pautado ainda. Então, as coisas, eu espero que sejam muito nessa área, assim, com avanços na área regulatória, né? Bom, se o mercado continuar crescendo como ele tem crescido, acredito que o número de empresas no mercado vai aumentar e eu espero que isso fortaleça a BRCAN, né? Eu acho que é importante que o maior número possível de empresas esteja reunida dentro de um grupo para discutir o mercado, o seu futuro, o seu desenvolvimento, porque a gente ainda tem um longo caminho pela frente para construir um mercado mais maduro, sabe? Eu acho que essa conversa não é só entre as empresas, né? Mas entre as empresas,
entre as empresas e as federações, a federação de pacientes, as associações de pacientes, né, da Anvisa com os pacientes diretamente, né? Eu acho que aí a Câmara, nos últimos anos, fez um trabalho muito legal, né, de realmente se comunicar com as bases, né, de dialogar com pacientes, com associações de pacientes, com a indústria também, mas com a classe médica, né, com agrônomos, com pessoas da área agrícola, né, com a bancada ruralista, né? Quer dizer, eu acho que, apesar das coisas nunca acontecerem na velocidade que a gente gostaria, às vezes, né, as coisas estão caminhando, né? Não dá para a gente ter muita ansiedade de esperar que o Brasil vai ser vanguarda, né? Ainda mais nesse momento político que a gente está, mas vejo com otimismo aí o desenvolvimento do mercado de cannabis no Brasil. Infelizmente, né, o mercado, assim, o Brasil é um dos países que mais tem doente do mundo, né? Porque temos uma população gigante, né? Mas nós somos, há muitos anos, um dos 10 maiores mercados farmacêuticos do Brasil, do mundo, desculpa. Então, é de se supor que a demanda por cannabis para fins terapêuticos aqui no Brasil seja enorme, né? Vamos ver como que isso vai se desenvolver. Não sei se a indústria farmacêutica, ou melhor, eu diria assim, com certeza a indústria farmacêutica vai se aproximar dessa indústria de cannabis em algum momento, por meio de parcerias, aquisições, né? O quão rápido isso vai acontecer depende de muitos fatores, mas eu não acho que isso vai acontecer amanhã, né? A gente já tem algumas empresas se aproximando do mercado, mas de uma forma muito... Bom, temos a Prat, né, que já está no mercado, né? É uma indústria farmacêutica já, melhor dizendo, né? Tem algumas outras empresas, algumas indústrias pequenas, classicamente farmacêuticas, assim, estudando, ingressar no mercado, né? Mas hoje, curiosamente, a maioria das empresas que está fornecendo produto para o Brasil não são empresas farmacêuticas de origem, né? Com o tempo, eu acho que essas farmacêuticas originais vão cada vez mais comercializar cannabis, porque é isso, né? Os pioneiros é sempre assim, né? Os pioneiros vão lá, desbravam o mercado, mas quando ele está valendo a pena, aí vem assim, setores mais estruturados, né? E ingressam nesse mercado, né? Agora também a gente está passando por um processo de muito precoce ainda, né? O mercado ainda está, esse ainda é um mercado nascente, né? A gente, por exemplo, ainda não tem aqui pronta a primeira fábrica de cannabis do Brasil, né? Basta dizer isso, né? Não temos. Um dia teremos em breve, produtos de cannabis, né? Não necessariamente de cannabis à planta, mas teremos em breve. Então, você vê, ainda tem muito chão pela frente. Com certeza. Caminhamos a passos lentos, mas acho que firmes, né? Tem uma pergunta aqui da Rosa C. Gomes. Como podemos nos envolver em informação da produção? Como assim, Rosa? Você poderia explicar melhor para nós aqui, que a gente está só vou pegar meu carregador aqui rapidamente, que minha bateria está... Só um minuto. Pessoal mandando aqui boas notícias da terrinha, né, em Portugal, falando que Doutora Cíntia, minha otimistas. querida doutora Cíntia, está lá em Portugal, na Canadá. É a Cíntia, sim, dentista, claro, querida, conheci lá no Cannabis Thinking. Pessoa, gente boa. Tássio, a gente está chegando nos minutos finais e na reta final. Você queria deixar alguma coisa, algum tema relevante que a gente ainda não tocou no assunto, que você tem em mente aí? Pensando aqui, bom, eu acho que, bom, eu daria algumas que as pessoas, assim, alguma pessoa perguntou sobre como se envolver em informação, produção, né? Produção, sim.
em compartilhamento de conhecimento e tal. Eu acho que eu daria uma dica, assim, aí até trazendo um pouco aí do meu background de comunicador. Eu recomendaria que as pessoas, assim, se esforçassem ao máximo para conversar sobre cannabis medicinal. Acredito que a maior parte das pessoas que estão aqui nos assistindo são pessoas convertidas, vamos dizer assim, né? Pessoas que de alguma maneira já acreditam no potencial terapêutico da cannabis. E aí eu acho que assim a dica que eu teria para dar é que as pessoas não pensem que essa é uma causa ganha, né? Que é uma batalha ganha, que é um mercado decidido já, né? E que a gente ainda, apesar do otimismo e da tendência de crescimento, né? Nós ainda temos um nível de acesso muito baixo e grande parte dessa falta de acesso é consequência da falta de informação, seja dos próprios pacientes, seja dos médicos, que às vezes, muito mais do que por preconceito, por pura falta de informação, não se sentem seguros para prescrever. Então, nesse estágio que a gente está, é muito importante que as pessoas conversem sobre o assunto, para muito além do Instagram e do Facebook, das postagens de internet, que afinal de contas a gente está cansado de saber que são bolhas, né? De onde raramente, por onde raramente a gente consegue falar com pessoas diferentes da gente, né? Então, principalmente no mundo real, cada vez mais hoje, é importante que as pessoas cultivem a comunicação sobre isso, falem sobre as suas experiências, com as pessoas mais... Hoje saiu essa matéria aí falando da expansão do consumo de cannabis medicinal por idosos, né? Então, tem que falar com os velhinhos podem se beneficiar muito disso. A gente, às vezes, por causa dos nossos próprios preconceitos, tem medo do preconceito dos outros, mas o preconceito está dentro da gente. Então, a gente tem que lembrar disso e falar, não, não vou ter preconceito, vou falar sobre a cannabis medicinal com meu avô, e com a minha avó, e com a minha tia bolsonarista. Leva uma almofada, se ela te agredir, você já pá, se defende, entendeu? Mas não perde as oportunidades, né? Não pode perder as oportunidades. E durante esse processo, eu recomendo fortemente que as pessoas se apeguem a fontes de informação seguras. Que as pessoas não saiam por aí dizendo que maconha cura o câncer, porque não é verdade. Faltam décadas, talvez, de estudos, ensaios para confirmar isso clinicamente e tornar isso uma coisa ao alcance das pessoas, com o nível de comprovação que a gente precisa. Então tem que tomar muito cuidado para não criar a história do menino que gritou lobo, sabe? Essa história, sabe? De todo mundo ficar falando que serve para isso, serve para aquilo outro. E aí, de repente, fala que serve para calvície. Outro dia eu vi num congresso uma médica falando que o CBD servia para calvície, sabe? Isso é um absurdo. Aí o cara vai lá, compra uma garrafa de R$ 1.000 de CBD, passa na cabeça um mês, não nasce um cabelo. E aí ele vai ficar falando deve ser mentira, que não funciona para epilepsia também. Então, as fake news, mesmo as positivas, mesmo as otimistas, elas são prejudiciais para o debate, né? A gente tem que lutar contra as fake news do outro lado, né, dos detratores da cannabis medicinal, mas a gente tem que tomar cuidado também com o tipo de fake news que trata a maconha como uma cura milagrosa, né? A maconha, inclusive, a cannabis, quando usada para fins terapêuticos, não existe, eu não conheço nenhuma indicação para a qual ela funcione como uma cura, né? Ela é sempre um alívio dos sintomas. Muitas vezes um alívio e tanto, né? Uma coisa que algumas pessoas querem chamar de milagrosa, mas, primeiro, não é milagre e também não é uma cura. Então, a gente ficar usando esse, digamos assim, dourando essa pílula, é ruim para a gente popularizar a pílula, entende? A Fantástico. gente tem que apresentar a verdade dos fatos, a gente tem que apresentar a coisa dentro do seu potencial e das suas limitações também, porque já dizia a minha avó, mentira tem perna curta. Exatamente. Uns tempo atrás eu fiz uma entrevista com o doutor médico ortopedista e traumatologista, doutor Ricardo Tardini, e ele fala muito disso, que a cannabis ela é uma molécula que ainda precisa de estudos robustos em cima para poder falar se ela, como você disse, né, se ela cura ou não cura. Isso, ele falou que isso não existe. É mais qualidade de vida, bem-estar do que a cura propriamente dita, né?
Então a gente precisa realmente ter muito cuidado na hora de... Remédios raramente curam. Exato, Remédios raramente curam. O que exatamente. cura, às vezes, é cirurgia. Às vezes. Remédio geralmente apenas trata, né? Alguns realmente resolvem como o problema, né? Mas não é por aí com a cannabis. Agora, também não é verdade que a cannabis é uma... Como é que é? É uma molécula, né? Não é, Uma né? A molécula. cannabis é uma planta. É, que Vamos tem lembrar. N componentes, moléculas. Falando nisso, você chegou a conhecer o professor Mechula, né? Como O é que foi? Mechulan, sim, tive até a oportunidade de entrevistá-lo 2 vezes. Que legal, cara, bacana. Mechula, para quem está assistindo a gente não sabe, é o papa da cannabis, né? É o cara que isolou as moléculas da planta aí lá na década de 60, lá atrás. No Sechá, conta a história dele lá, do pessoal que tiver interessado, dá uma pesquisada, uma gugada. Olha, uma coisa que eu posso dizer sobre o Mechula, muito legal, que tem a ver com isso que eu estou falando, sobre a gente estar de cabeça aberta, sempre aprendendo, assim, o Mechula hoje deve ter, acho que 90 e poucos anos já, Por aí. ou uns 8, no mínimo, eu acho que é alguma coisa assim, quase uns 90 já. E é um papa, né? Sim. É um pós-doutor dos pós do pós do pós e tal. E eu uma vez estive num congresso com ele. Ele estava participando. E, e ele estava todo dia sentado. Poxa, eu acho que o Tarso deu uma caída de novo aqui, a conexão tá um pouco ruim, mas o papo tá legal. Vou aguardá-lo aqui para contar, para escutar esse caso do Mechula. Falta um tempinho ainda para a gente encerrar. Ô, doutora Cíntia, falando nisso, precisamos marcar, hein? Uma consulta aí. Precisando dar uns tratos nos dentes. Deixa eu ver aqui, ele está solicitando aqui de novo. Aceitar. Oi. Foi. Voltou. Querido, conta esse Bom, caso e do aí, Mechula que eu estava interessado. não, e aí, assim, todo dia de congresso, ele estava sentadinho lá na segunda fileira. Eu acho que ele não sentava na primeira para não intimidar os oradores, né? Era um congresso estritamente científico, hard science total. E ele estava lá, passava o dia sentado na segunda fileira, com seu bloquinho de anotação, anotando coisas. E aí, às vezes, alguém ele se interessava, levantava, pedia a palavra, fazia uma pergunta, estava lá, exatamente como qualquer outro estudante de 30 anos que estava lá, só tinha PhD para cima no evento, mas caras de PhDs de 30 anos, e ele estava lá junto com os caras de 30, com a mesma postura humilde de quem está 50 anos depois de ter, 70 anos depois de ter isolado esses compostos, ainda estudando, ainda aprendendo sobre o potencial deles, sabe? Eu estava falando naquela hora, a cannabis, né? Não, ela não é uma molécula, ela é uma planta e ela é toda uma nova farmácia. Eu sinceramente acredito que, assim, ali tem tanto potencial terapêutico guardado, né? Dentro dos diferentes canabinoides, das diferentes combinações canabinoides e até das diferentes possibilidades de alteração desses canabinoides por meio da síntese química, né? Existe um potencial para tratar tantas novas coisas por conta da capilaridade que o sistema do canabinoide tem na nossa fisiologia, que ali no futuro, vamos dizer assim, você vai entrar na farmácia, daqui para lá é produto alopático, daqui para cá é cannabis medicinal, entende? Eu acho que assim, vai ser toda uma nova prateleira inteira de produtos. E aí eu acho que assim, o desenvolvimento disso passa um bocado pela capacidade da medicina e da farmácia de aprenderem com esse novo paradigma de planta. Por exemplo, enquanto a gente ficar tentando aprisionar esse potencial dentro de fórmulas, estritamente dentro de fórmulas de moléculas isoladas, a gente talvez não consiga desenvolver um potencial muito grande que tem no uso dos fitoterápicos de cannabis, né? Por exemplo, a customização que a gente já sabe que existe, né? Dentro dos tratamentos de cannabis,
Se a gente fica dentro da lógica século XX, de uso alopático, de substâncias isoladas, com a mesma dosagem e as mesmas proporções de ativos para toda a população, a gente não vai conseguir explorar o potencial todo dessa nova alternativa terapêutica que trabalha dentro de um outro paradigma, sabe? Quando você pensa assim, eu tenho eu estou sempre conversando sobre cannabis com pessoas novas, né? E mais de uma vez eu já me deparei com um médico que falou assim, o full spectrum é melhor que o isolado? O composto é melhor que o isolado? Existem exemplos disso na medicina alopática. O próprio Buscopan, que eu dei o exemplo mais cedo, ele é um medicamento composto. Mas isso é quase uma exceção dentro da farmácia moderna, que está ali na esquina. Né? Você chega lá, é quase tudo produto isolado. E existe na ciência do século XX, né, na medicina e na farmácia do século XX, essa associação quase subliminar de que coisas isoladas, mais puras, são necessariamente melhores. A cannabis inverte um pouco essa lógica. Então, se a gente ficar, né, como hoje algumas iniciativas fazem, até por uma necessidade de simplificar, né, a coisa é tão complexa que às vezes a ciência precisa simplificar para conseguir entender tijolinho por tijolinho. Mas quando a gente nega, por exemplo, o approach mais fitoterápico, a gente fecha a porta para uma série de possibilidades que, indo pelo caminho do isolado, por exemplo, a gente não vai encontrar. Né? Com certeza. Tasso, bate-papo fantástico. Você é um cara assim que você tem um conhecimento assim que é um outro nível. Agora uma opinião minha. Só tenho a te agradecer em meu nome, em nome do Sechá, pela conversa, pelas explicações, por tudo, meu querido. E assim, a gente tem alguns minutinhos, já são quase 8 horas, a gente encerra a live 8 horas em ponto e eu deixo o microfone do Sechá aberto aí para você fazer suas considerações finais. Bom, quero só agradecer ao pessoal que teve a curiosidade de aparecer, desejar boa noite aí, te agradecer também, mandar um abraço aí para a equipe do Sechá e obrigado pela oportunidade aí. Bom, o nosso Instagram da associação, ele está ainda não povoado, nós não lançamos oficialmente, mas procurem aí BRCAN e vocês para seguirem, que em breve teremos coisas legais por lá. Tá bom? Sigam lá, pessoal. Sigam lá que vocês vão adquirir um conhecimento muito bom. Alô, Roberto. Obrigado, Sandra. Valeu, galera. Tamo junto, Tasso. Valeu, tchau. Muito obrigado. Tchau, boa noite Abraço. a todos. Valeu.